Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o bom desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Senhor, obrigado pelo texto escrito, pelo significado que ele tem quando saiu da tua mente, passou para a pena de Paulo e chegou até esse papel impresso que acabamos de ler. A tua palavra é viva, que ela salte do texto, da tinta, do papel e entre para o nosso coração, para que tenhamos toda a qualidade que está aqui e todo esse presente possamos desfrutar de suas delícias. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei vocês, mas quando eu era pequeno não, quando eu era mais novo, menino, eu ganhava alguns presentes. Meu pai trazia, as empresas naquela época, não sei hoje, davam presentes aos filhos, e o quartel onde meu pai ficava muitas vezes dava presente, para mim e para minha irmã. E eu ganhava, naquela época eram espadas, não é? Bolas e por aí vai. Mas quando eu ganhava bola, tinha um primo meu que morava em Mauá, era batata, vinha e ou furava a bola ou quebrava o presente. Era muito raro eu ter um presente que durasse muito tempo, porque todos os presentes humanos são provisórios, temporários. Por mais que você goste de um deles, um dia ele está lá no canto, ou no sótão, ou numa caixa. Aí você tem 20, 30 anos, vai mudar de casa, como eu fiz recentemente, e começa a pegar aquelas coisas empoeiradas que estão lá, e vai descobrindo, puxa vida, eu me lembro do dia que eu comprei, eu me lembro do dia que eu dei. Às vezes ele ainda funciona, às vezes não funciona. Agora, quando você lê um texto como esse, e você lê a palavra dons, e você tem a mínima noção do que ela representa, você percebe que Cristo é um grande presenteador. E os presentes que Ele nos dá duram para sempre. E não são presentes para ficar embalados, guardados numa caixa empoeirada da história ou da nossa memória. São presentes úteis, preponderantes para serem utilizados no cotidiano da nossa vida.
São presentes que fazem a igreja ser igreja, e fazem o cristianismo prevalecer, e fazem a gente acreditar de verdade que o corpo de Cristo, que é a igreja, tem que ter a saúde pertinente à cabeça que tem. E a cabeça da igreja não sou eu, nem é o conselho, nem é o presbitério, nem é o Supremo Concílio. O cabeça da igreja é o nosso Senhor Jesus. E eu gostaria que você pensasse que para um cristão é Natal todo dia, no aspecto de entender quais são as dádivas de Cristo. Eu gostaria de compartilhar nesse texto sobre isto, as dádivas, ou numa palavra mais adequada, os presentes de Jesus Cristo. E eu gostaria que você pensasse em 4 etapas para entender sobre estes presentes, sobre estas dádivas. Primeiro, o fundamento dessas dádivas. Segundo, a variedade dessas dádivas. Terceiro, o propósito dessas dádivas. E quarto, o funcionamento dessas dádivas. Eu sei que são dádivas, são presentes, mas eu tenho que entender qual é a base que me garante que esses presentes são meus, são teus, são garantidos. Qual é a variedade? Quantos são esses presentes? Terceiro, para que esses presentes servem? Qual é o propósito? E quarto, como esses presentes funcionam? Qual é a dinâmica? Qual é o mecanismo desses presentes? Tá ok? Primeiramente, o fundamento das dádivas, a base, a garantia desses presentes. Olha na sua Bíblia, do verso 7 ao 10. E a primeira palavra já responde: a graça. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, a graça de Cristo revelada na cruz é a garantia, é o fundamento de que Ele concede dons, dádivas, presentes aos seus filhos. A gente canta algumas coisas aqui na igreja, eu costumo parar e pensar, e olhar, e aquilo tem que passar não só pela minha vista que está enxergando a letra, pelas minhas cordas vocais que está cantando as letras, mas pela minha alma que tem que absorver o recado dessas letras. E nós cantamos que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. E aí vem a beleza, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. Todas as pessoas que um dia foram presenteadas pela graça de Cristo fazem parte desta maravilha chamada igreja, onde a graça se manifesta de maneira variada e abundante. Qual é o fundamento que me leva a crer que eu tenho presentes que Cristo me deu? Exatamente a sua graça. O texto fala que Ele revelou essa graça quando veio do céu e levou depois todo o prisioneiro, libertando-nos das trevas e nos comprando para si mesmos. A palavra garante, meus irmãos, que o cativeiro já era. Tem um hino do nosso cenário que diz: livres do medo, já resgatados. Então, medo, pavor, nós somos livres, libertos, e o presente que a graça nos deu foi a salvação, o resgate pago, a redenção da nossa alma, o perdão e a quitação das nossas dívidas. Esse por si só é o presente, a essência do presente. Só que depois Cristo vai falar na boca de Paulo qual é a variedade desse presente, de que maneira ele se torna palpável para nós, porque de nada vale alguém falar assim: bom, eu ganhei um presente. Com certeza, se for uma criança, vai querer o quê? Abrir o pacote. Cadê o presente? Cadê o presente? Você já abriu o pacote que a graça te deu?
A graça de Jesus te presenteou com um pacote tremendo, multivariado, e se você não abrir o pacote pela fé que um dia foi colocada no teu coração, você não vai desfrutar de nenhum presente. Eu duvido que alguém ganhando um presente singelo, uma caixa de bombom Ferrero Rocher, guardou por um ano. Tá, eu ganhei, está aqui. Come. Um menino chegou perto do outro e falou: o que você está comendo? O que é isso? Isso é mel. O que é mel? E o camarada ficou tentando explicar, e pergunta vai, resposta vai. O que é isso? Ele falou: prova. A graça nos concede presentes. E o texto diz que ela é a base de tudo. Versículo 9. Ele subiu, mas ele desceu até as regiões inferiores da terra. Subiu é o mesmo que desceu, subiu acima de todos para encher todas as coisas. A graça em todo o pacote da redenção, ela é o fundamento que nos leva a crer que nós fomos presenteados por Deus. O presente maior é a salvação, é o perdão, é a vida eterna. Mas no pacote desse maior presente, há uma variedade imensa de presentes que tem que ser abertos, desfrutados e usados durante o tempo que se chama hoje. De que me vale ser salvo se eu não posso me alegrar com isso? De que me vale ser salvo e perdoado se eu não posso falar disso para outros serem também? De que me vale ser salvo, presenteado pela graça, ser cheio do Espírito Santo, se isso não se revela em nada que abençoe outras pessoas? Por isso, as dádivas de Cristo têm num primeiro plano o fundamento, a garantia. Foi a graça de Cristo, sua obra redentora na cruz do Calvário, que me garante a convicção de que eu tenho presentes, que a graça me deu e que eu preciso desfrutar deles e torná-los úteis para o povo de Deus, para a minha própria família. Segunda coisa relacionada às dádivas de Cristo, a variedade das dádivas. Versículo 11, não só ele, mas Romanos 12, 1 Coríntios 12, ali está a lista, a variedade das dádivas. Versículo 11 diz, ele mesmo, mas volte lá no verso 7, ele, segundo a proporção do dom de Cristo, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então no verso 11 diz, a variedade desses dons, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Sabe o que são isso? Essas coisas? Carismas. Carismata no grego significa os dons, as qualificações, os adjetivos espirituais que habilitam o cristão para viver como cristão no mundo de Deus, no mundo dos salvos de Deus. As dádivas de Cristo se baseiam na graça. As dádivas de Cristo são variadas, os carismas. Aqui temos uma parte pequena, os carismas do ministério. Existem pessoas que ele chama para serem apóstolos, totalmente diferentes dos apóstolos autoproclamados dos nossos dias. A palavra apóstolo significa o enviado, é como se fosse um bandeirante. Quem estudou História e Geografia do Brasil sabe que um bandeirante abria picadas, ele ia na frente, e depois vinham as vilas, e depois vinham as cidades, e depois vinham os estados, as estruturas sociais. O bandeirante é o pioneiro, o missionário é um apóstolo, é um enviado. Depois vem o pastor, depois vem o presbítero, depois vem o diácono, e isso não tem nada a ver com quem é mais ou menos importante, porque Deus, quando abençoa o seu povo com uma variedade de dons, Ele quer que cada qual no corpo, mesmo que tenha funções diferentes, se sinta parte de um todo maravilhoso. Para que serve esse dedinho? Para que serve esse dedão? Para que serve essa orelha? Para que serve o meu nariz? Deus coordenou tudo no corpo de Cristo, sem confusão alguma. Carismas, irmãos, se você quiser saber o que é carisma, ou a lista, a variedade desses presentes,
Lá em Romanos 12, Paulo fala, olha, cada um tem a fé que Deus colocou no seu coração. Se você recebeu o dom da liberalidade, seja liberal. Se você recebeu o dom da liderança, presida bem. Se você recebeu o dom de ministério, dedique-se. Se você recebeu o dom de ensinar, esmere-se no fazê-lo. Se você recebeu o dom de misericórdia, exerça a misericórdia com carinho, com cuidado, com consideração. Se você é um pastor, seja o melhor possível. Se o teu dom é ser evangelista, e veja bem, há uma grande diferença entre dom de evangelista e responsabilidade de testemunhar. O dom de evangelista não exime nenhum de nós, se não dissermos que temos tal dom, de sermos testemunhas de Cristo. O texto deixa claro, que dádivas Cristo me deu? Há uma variedade delas. 1 Coríntios capítulo 12, fala que o dom que Deus dá é segundo o Espírito Santo quer. A cada um para um fim proveitoso. Nós temos duas linhas de pensamento. Os cessacionistas que creem que nenhum dom que tinha no primeiro século existe mais. Todos acabaram, todos morreram. Existe uma turma que acredita que os dons administrados pelo Espírito Santo são possíveis segundo a sua soberania. Alguns pegam 1 Coríntios 13 e dizem, havendo isso, havendo aquilo outro, tudo vai acabar. O dom supremo que é o amor vai durar para sempre. Irmãos, se tudo que está aqui, se diz que Jesus Cristo concedeu dons variados aos homens, para trazer qualidade e beleza à sua igreja, por que a igreja é feia? Muitas vezes ela é feia porque não exercita os dons, não abre a caixa de presentes, não manifesta a beleza de Cristo por causa disto. Essa crença de que foi guardado para o primeiro século, a elite privilegiada de Deus ficou lá, agora é a ralé. Eu não acredito que nós somos a ralé de Jesus, eu não acredito, não dá para imaginar isso. Também não sou extremista a ponto de pensar que tudo acontece a toque de caixa quando eu manipulo, porque nenhum dom parte da minha vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo. O soberano Espírito Santo é o distribuidor. A caixa de presentes de Deus é segundo o dom de Cristo, a proporção da fé. E essa caixa não pode ficar fechada de maneira nenhuma. Qual é o teu dom? Será que não tem gente precisando de alguém que tenha dom de misericórdia? Será que não tem gente precisando de alguém que tem dom de liderança, que tem um dom de compaixão? Será? O dom de presidir, o dom de exortar, o dom da fé. Tantas são os presentes que estão na caixa que falam das dádivas de Cristo. E nós precisamos de todas elas, todos os presentes. Você se imagina alguém que tem uma única função? Eu não sei se você tem o seu banco predileto. Eu não me importo com o lugar que você senta, mas sim com a posição que você ocupa. O lugar que você senta é preferenciado, é estabelecido talvez pelo foco, pela visão, quem sabe o multimídia, onde é que vai ficar o coral, onde é que vai ficar o pastor, dá para enxergar daqui. Se tem um cabeção que senta na sua frente, você é baixinho, é problema teu. Mas como a igreja ainda é pequena, tem muito lugar, não está dando para enxergar, não está dando para ouvir, senta aqui na frente, não tem problema. Mas qual é a tua função no corpo de Cristo, chamada Igreja Presbiteriana da Aliança? Qual é a tua função? Se você é um presenteado por Cristo, saiba que a caixa de presentes é muito variada. Muito variada. A lista está em Efésios 4:11, a lista está em Romanos 12, 1 Coríntios 12. Se você se casou com Cristo, pela fé, muito além daquela lista de presente de casamento que tem nas grandes lojas de presentes aí do mundo, há uma lista tripla de presentes que a graça de Cristo deu para você. Ore a Deus e lembre-se que Paulo disse, olha, eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E eu quero que vocês procurem os dons,
mas de maneira preferencial, o amor. Mas ele fala: eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons, aos presentes que Cristo deu à sua igreja. As dádivas de Cristo, o fundamento é a graça, a variedade é imensa, e o propósito das dádivas. Por que que Cristo, além de salvar e perdoar, enriqueceu a igreja com uma caixa enorme de presentes? Por quê? Por duas finalidades: serviço e plenitude. Versos 12 a 14. Eu quero que você pare, abra a sua Bíblia e olhe de novo essa leitura. As dádivas de Cristo. Qual é o propósito dessas dádivas? Do verso 12 a 14, nós aprendemos duplo propósito: serviço e plenitude. Eu vou ler. Todos os dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que alguém diga: vou pedir a minha aposentadoria, não quero mais ser crente, não quero mais cantar, não quero mais orar, não quero mais participar, não quero mais me envolver. Tem gente que está assim, caindo pelas tabelas, capengando, um peso que vai sendo arrastado pelos mais fiéis e mais consagrados, e ele acha que ele tem que viver assim. E a Bíblia diz: não, até que essa caixa tem que ser aberta e usada, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos tenhamos uma estatura de varão perfeito, do tamanho de Cristo, para que a gente não seja mais menino agitado de um lado para outro, levado por todo o vento de doutrina. E há uma tradução diferente: pela malandragem, e não só pela artimanha, mas pela malandragem de alguns homens que pela astúcia e pelas lábias conseguem induzir muitas pessoas ao erro. Gente que não amadurece nunca, gente que não é plena do Espírito Santo, sempre será manipulada por algum malandro do púlpito, e tem muito malandro por aí, que muita astúcia, muita lábia leva o desavisado que não usa a bússola, e ele vai cair em qualquer recife de coral e seu barquinho vai afundar. As dádivas de Cristo, qual é o propósito? Eu tenho que crescer e usar o presente para servir. E eu estou desafiando a minha igreja a entender isso. Você tem que servir a Deus. Se você vai participar da ceia hoje, é porque você está dizendo para mim e para o mundo: eu sou de Cristo, eu fui perdoado por Cristo, eu fui abençoado com uma salvação pessoal e eterna. Eu recebi uma caixa de presente com dons que me qualificam para prestar a Cristo e à minha igreja um tipo de serviço que eu posso e devo prestar. Há muitos hinos do nosso inário, irmãos, que nos lembram que temos um serviço. E o serviço não é esquentar banco domingo após domingo. E o serviço não é apenas ficar monitorando quem está errado, o que está errado, o que não está certo, que é isso, que é aquilo. O serviço é: Senhor, eis-me aqui, eu sou um salvo, e por mais que eu trabalhe, por mais que eu cresça, eu ainda sou um nanico perto de Cristo e perto de figuras que, quando eu leio a história deles, eu vejo que eu sou apenas um miserável, ignorante, um mísero pastor, com uma estrada enorme pela frente. E se Deus não me fortalecer, eu vou ficar esquentando o banco eternamente, e ainda vou achar que eu sou alguma coisa nessa vida. Aqui está a palavra do versículo 12 ao 14. Por que que Cristo me deu esse presente? Porque Ele quer que eu o sirva, e Ele quer que eu seja pleno dele. Eu tenho que conhecer cada doutrina, eu tenho que conhecer cada presente, mas qual é o meu dom?
Procura conhecer o que diz Paulo sobre isso. Procure conhecer qual é o seu dom e sirva a Deus na plenitude do Espírito Santo. Não seja reticente, não seja econômico na consagração. Não diga jamais, eu já... Sabe uma coisa que me apavora? É quando alguém abre o seu discurso cristão dizendo, no meu tempo. E eu procuro sempre, quando alguém diz isso, o atestado de óbito. No meu tempo. Então é um defunto que está falando. Morreu, esqueceu de deitar, porque no tempo que ele estava na igreja, a Bíblia diz, olha, que me desculpe os anciãos da igreja, mas a Bíblia diz, o que crê em Cristo, ainda na velhice, quantos anos tem um velho? Eu não sei. Mas o texto sagrado diz, ainda na velhice, será cheio de seiva e de verdor, para abrir a boca. Os irmãos já imaginaram o que um velho tem para contar sobre Jesus? A história dele, as experiências dele. Agora, se desde jovem, ele já vem com aquelas, no meu tempo, eu tenho 30 agora. No meu tempo de adolescente, que igreja, que não sei o quê. Meu irmão, minha irmã, acorda, desperta e Cristo iluminará você. As dádivas de Cristo têm um fundamento. As dádivas de Cristo têm uma variedade. As dádivas de Cristo têm um propósito duplo, serviço e plenitude. Finalmente, as dádivas de Cristo têm um funcionamento. O funcionamento delas depende do que está escrito no verso 15 e 16. O funcionamento desses presentes. Mas, ao invés de sermos induzidos ao erro, ao invés de sermos meninos agitados de um lado para o outro, exercitando a maturidade que Cristo nos dá a cada dia, vamos continuar seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E aí vem como é que tudo funciona. Ele é o cabeça, todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Os irmãos perceberam que você seguindo a verdade em amor, eu seguindo a verdade em amor, a Adriana seguindo a verdade em amor, o André seguindo a verdade em amor, nós individualmente cresceremos em tudo e vamos efetuar o nosso próprio crescimento. Mas os irmãos já imaginaram 4, 5, 10 irmãos maduros na fé, vivendo na mesma igreja? E se eles forem 20? E se eles forem 30? E se eles forem 50? 50 maduros, plenos do Espírito Santo, cheios da graça, abrindo a caixa de presente e exercendo cada um dos dons na força que o Senhor supre. Ninguém dormirá mais, ninguém deixará para amanhã o que pode ser feito, ninguém deixará de viver com intrepidez o Evangelho de Cristo. E aí vamos funcionar, todos vamos funcionar. Olhando para frente, vamos saber, Cristo pode nos usar? Cristo pode abençoar a nossa igreja? A partir da sua consagração pessoal? Pode ou não pode? Cristo pode e vai abençoar a nossa igreja a partir de você, individualmente, ajustado conforme os ditames do cabeça que é Cristo. Capacitado pelo poder do Espírito Santo, nutrido pelo alimento precioso desta palavra. Eu não sei qual é o seu dom. Não tenha medo de descobrir, orar, pedir que Deus te ilumine. Paulo diz isso, vai lá e pede. Tem gente que tem um dom de um jeito, tem gente que tem um dom de outro jeito. O que importa é ser inserido no corpo. E o teu dom terá uma utilidade tremenda. E eu encerro esse breve momento de reflexão, lembrando um trecho de um cântico, de um hino do nosso inário. Há trabalho certo para ti, cristão. E como será feito esse trabalho se não for por você? E eu lembro de um outro hino que diz, não digas ocioso, eu não tenho o que fazer. Tem sim. E Cristo te capacitou para isso.
E Ele requer que você diga, como Isaías disse um dia: eis-me aqui. Deus abençoe e que você se sinta plenamente presenteado pelas dádivas de Cristo. E que você abra a caixa de presentes que a graça te deu e diga sempre ao Senhor: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém.